Lançado em 2011, Premonição 5 chegou como um inesperado respiro dentro da franquia. A direção aqui acerta mais do que erra e pela primeira vez em algum tempo a gente se importa minimamente com o que tá acontecendo. Não é só morte atrás de morte sem nexo. Existe uma tentativa de criar alguma conexão entre os personagens. As mortes continuam criativas, algumas absurdas, sim, mas várias voltam a ser assustadoramente possíveis. E a sequência de abertura, um show à parte. O desastre na ponte é visualmente impactante e dá aquela sensação incômoda de que sim, isso é possível de rolar. E meus amigos, estamos chegando na reta final, fala sério, meu Deus do céu. Semana que vem, o último filme estará entre nós e pra mim, depois do primeiro, acho que é o melhor pra mim. Será? Vamos ter que fazer, né? Vamos ter que repassar isso aí, porque eu tenho as minhas aberturas favoritas, mas o filme favorito como um todo muda. Consegue distinguir? E aí, na semana que vem a gente vai discutir isso. Mas hoje, nesse filme, esses 5, eu lembrava bastante dele, lembrava das mortes. Algumas delas são bobas, né? Algumas são forçadas. É aquela aguinha que insiste, né? Na franquia todinha. Sempre tem uma aguinha que anda, que quer pegar o pessoal. Só conseguiu pegar na primeira, que foi aquele menino que morreu enforcado do primeiro filme. Fora ele, depois a aguinha sempre ela é frustrada, mas ela tá sempre ali. Teve gente que falou que é possível, porque eu critiquei, obviamente, o laque sair andando, critiquei o parafuso ir saindo lá na abertura do quarto filme, e teve gente que falou pra mim que também é possível, tá? Por causa da pressão, da vibração, na verdade, o parafuso desrosquear, mas assim, da maneira que tava acontecendo ali, pra mim tava demais, tava too much. Nesse filme, as coisas são menos assim. É melhor construído, a direção consegue, a câmera que anda, que sobe, que mostra, dá aquela pressãozinha na gente. A gente fica realmente com essa coisa de, meu, como é que será que a pessoa vai morrer? Aqui, de uma maneira divertida. No 4 era tipo, obviamente que não é assim, nem assim, nem assim. É óbvio. Não sei o que acontece no 4. É tudo muito chato, né? Parece. Aqui é legal. E a abertura, né, gente, que voltou a ser épica e possível. Porque vamos reaver? A abertura do primeiro, no avião explodir, possível. Horrível, inclusive. A abertura do segundo, engarrafamento, possível. Horrível também. A abertura do terceiro, é um terror. Nós que somos jovens, eu sou super jovem. Foi há 84 anos. Que vai em montanha-russa, essas coisas, terrível. Aí o quarto não é possível. Autódromo, não dá. O quinto já é possível de novo. A única pena, gente, que eu já vou avisar vocês, é que não tem muitos bastidores, não tem muita filmagem, como foi feito e tal. Acho que eles perderam um pouco o gosto, mas do 6 tem, tá? Do 6 tem um monte de coisa. Mas do 5 também não tem, assim, igual o 4. Mesmo assim, o filme faz valer a pena. Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí, que hoje é o penúltimo filme da saga até o momento. Tá? Se você tá assistindo isso agora, é o penúltimo. Pode ser que daqui uns anos esse não seja mais penúltimo, por enquanto é. Assiste comigo Premonição 5. E o filme começa como começam todos os outros, né? Apresentando pra gente quem são essas pessoinhas tão maravilhosinhas que nós vamos ver morrer conforme o filme avança. E todos eles são contratados de uma firma que tá saindo pra ir pra um retiro, uma coisa super bacana, como se fosse uma integração. É tipo isso. Aí a gente conhece o Sam, que é o nosso principalzinho, nós conhecemos a namorada dele, a Molly, que inclusive, gente, isso é um aceno, é uma referência, sei lá, ao filme Ghost do Outro Lado da Vida, tá? Que eu não sei se vocês sabem, mas o nome do casal de Ghost é Sam e Molly também. E aí aqui o casal principal também é Sam e Molly, que eles estão ali com um relacionamento estremecido por causa do Sam, né? Ele recebeu uma proposta pra ir pra um outro país trabalhar e ele não tá querendo aceitar por causa da Molly. Aí a Molly não gosta disso, ela não quer. Cara, é tudo ou nada nessa vida. Você não pode deixar por minha causa. Enfim, tem um rolo entre eles que vai se desenvolver durante o filme. Aí a gente conhece a gostosa, a que é meio invejosa por causa da gostosa. A gente conhece o melhor amigo que dá uma surtada no meio do filme. Esse cara é impressionante como ele surta. Tem o pessoal que vai morrer de graça. Tem o pervertido, gente, o pervertido nessa. Ó, aqui, no terceiro filme, ele era meio chatão. Mas aqui ele consegue ser insuportável. Ele consegue ser o que a gente mais torce pra ir logo de base, né? Pra ir de comes e bebes. Apesar que assim, eu estou falando do ponto de vista gay. Eu não sei se do ponto de vista hétero, ele é super legal e os héteros super dão risada com ele. Tipo, mano, esse malucão é muito louco, cara. Porque pode ser isso também, tá? Eu consigo ver alguns héteros achando ele, tipo, mano, que cara sem noção, velho. Eu acho ele péssimo. Irritante num nível catastrófico.
A minha opinião pode não ser a de vocês. Foda-se a de vocês. Bom, eles pegam o ônibus e eles estão indo em direção à ponte North Bay, que não importa muito falar o nome da ponte, né? É só uma ponte mesmo que vai ligar ali Rio-Niterói. Não, brincadeira. Nossa, Deus me livre. Mas é isso. É uma ponte. E uma coisa legal, né? Um detalhe, é que quando eles estão indo, aparece um caminhão do lado do ônibus deles com várias toras de madeira, fazendo aceno à abertura do segundo filme, que, como eu já disse pra vocês, é considerada, em cunho geral, a melhor abertura de todos os tempos. E essa abertura daqui acaba meio que quase fazendo um aceno à abertura do segundo filme, sabe? Mas enfim, quando eles estão chegando, a ponte começa a dar babado. Primeiro, ele sente aquela coisa esquisita, é uma rádio que começa a tocar uma música específica do nada, depois volta. Aí a tensão é construída muito bem, o diretor consegue construir de uma maneira que a gente vai ficando um pouco apreensivo sobre como tudo isso vai acontecer. Então mostra o barco lá embaixo que vai ser responsável pela morte de uma das meninas, mostra os fios de sustentação da ponte em si, vai mostrando as coisinhas, a gente vai falando, meu Deus do céu. Quando a gente assiste pela primeira vez, eu me lembro de ter assistido pela primeira vez, é impactante, porque a gente sabe que vai ser na ponte, mas essa tensão bem construída, eu lembro que me deixou muito tenso. Até que tem um operário serrando o concreto, e aí uma rachadura surge desse concreto que ele tá serrando, vai correndo, vai lambendo a ponte todinha, até que abre um buraco, e aí começa o caos. Começa a engolir os carros, o Sam sai do ônibus, consegue carregar a namorada dele em primeiro lugar, a Molly, aí em seguida todo mundo vai saindo, a invejosinha já cai pro outro lado, de repente esse outro lado já cai, ela morre, porque ela cai na haste de um barco que tá passando lá, lembra do barco? Pois é, cai na haste do barco. Aí tem o diretor da empresa, que é um líquido, tipo um piche assim, super quente, que cai, corrói ele todinho, ele acaba caindo lá embaixo. A menina, a gostosa, gente, batem nela e o óculos dela cai, e ela fica toda assim, sem conseguir enxergar. Só que pra mim isso é um furo, sabia? Porque se você reparar no começo do filme, ela sai do carro e o namorado dela é que lembra ela do óculos. Tipo, oi, você não vai pegar o óculos? Aqui ela tá completa. Como é que quando ela saiu do carro ela não lembrou? Como é que ela não saiu do carro, tipo, fazendo assim? Meu Deus, gente, meu óculos, esqueci. Pra mim não faz muito sentido, mas enfim. Ela acaba caindo também, e o dela é muito interessante porque ela cai, sobrevive, a gente pensa, olha, mas aí um carro cai em cima dela, é terrível. E o desastre vai escalonando, vai ficando maior, mais pesado. É muito bom mesmo. Até que no final sobra só o Sam e o melhor amigo dele. O melhor amigo dele acaba tendo o corpo todo perfurado por umas vigas de metal que cai. E o Sam acaba tendo o corpo partido por umas placas de metal. É bem interessante. Ele volta da premonição, aí já volta naquele climão, só que ele não demora pra reagir. Isso eu gosto, tá? O filme aqui não fica com aquela besteira, não. Ele vai logo, ele já percebe a música, corta o dedo, fica de pé, fala, meu, vai acontecer alguma coisa aqui, a ponte vai cair, vamos sair fora, vamos sair correndo daqui desse ônibus agora, galera! Vamos embora! Vem comigo! Só que a galera não sai, né? O pessoal fica, não, mas tá doido? Do nada. Tá louca? Ele convence a Molly de sair do ônibus, então ela sai. Aí o chefe fala pro melhor amigo dele ir lá falar com ele. Esse melhor amigo dele sai, e aí a namorada dele, que é a invejosinha, sai pra ir atrás do namorado que acabou de sair. Até aqui, eu falei, nossa, que legal, vai ser super coerente o motivo desses sobreviventes, né? Porque até aqui tava indo bem. De repente, sai uma galera aleatória, tipo, mas o que tá acontecendo, hein, gente? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não faz o menor sentido vocês saírem do ônibus. Assim, o que eu quero dizer é, não é que não faz o menor sentido. Ok, faz algum sentido eles saírem. Não faz, gente. Vamos falar sério. Você tá num ônibus de viagem. Desce um menino doido com a namorada dele. Aí o melhor amigo dele desce e a namorada do melhor amigo dele desce também. Eu vou descer lá e falar, o que tá acontecendo? O que tá... Mentira. Eu tô dentro do ônibus, aí vai ficar na janela aqui, ó. O que tá acontecendo? Na verdade é aqui, né? O que tá acontecendo, gente? Fofoqueira! É que também, vamos levar em consideração que eu sou meio bundão. Então, se acontece isso, eu acho que eu também desceria. Se eu ouvisse ele falar, eu acho que eu também desceria. O fato é que essa galerinha desce e acaba a catástrofe acontecendo, engolindo o ônibus. Só que aqui também tem um erro, tá? Vamos comentar? O pervertido, na premonição, ele sai bem antes da catástrofe acontecer e vai pro banheiro falar no telefone. Depois que o Nathan corta o dedo, vê a música e tudo e tal, todo mundo desce do ônibus, faz maior barulheira e ele fica a ponto de quando o ônibus tá caindo é que ele percebe que tá acontecendo alguma coisa. Aqui, ele desce com 2 comentários do tipo, o que tá acontecendo, ele já desce. Achei um erro terrível. Porque tem essa coisa da continuidade, né? Mas tudo bem, a catástrofe acontece e é super interessante novamente. Só é mais rápida, né?
Bom, novamente entra o FBI no meio, né? A polícia, eles investigam todo mundo, conversam com todo mundo, quer entender como que o Sam sabia que a ponte ia cair. O pessoal começa a achar, né? O pessoal da polícia começa a achar que ele é meio que terrorista, que ele fez aquilo de propósito. Começam a perguntar se ele tinha motivos. Até que chega um oficial da polícia e fala: olha, concluíram lá o inquérito, o negócio que eles fazem, e falaram que foi o mau tempo. O vento fez com que um bagulho lá explodisse e as hastes que segura a ponte caísse, a sustentação foi pro brejo e aí a ponte começou a desabar. Ou seja, não tem motivo pra ficar mantendo eles ali na delegacia, então libera todo mundo. Rola o funeral de praxe, obviamente, né? Todo mundo, a empresa fazendo uma homenagem pra todos os funcionários que morreram, eles conversam um pouco ali. E aí o William Bloodworth, aquele homem misterioso do necrotério, o legista, ele aparece e ele solta só uma assim: a morte não gosta de ser enganada. É muito interessante porque no 6 fica claro quem é esse cara, né? A gente fica achando que ele é a morte, que ele é tipo a personificação da morte em pessoa. Mas não é isso. E no 6 a gente vai descobrir o que é que ele é. Eu adorei, tá? Quem fez o 6 realmente é completamente apaixonado pela franquia, porque eles conseguiram unir vários pontos aonde, cara, faz todo sentido. Foi muito bom isso, tá? E aí a gente descobre aquela coisinha, aquela rusga que tá acontecendo no relacionamento entre o Sam e a Molly, que é o lance dele receber a proposta pra ir pra Paris, cozinhar em Paris, e não querer aceitar porque a Molly não pode ir com ele. Eu gosto, tá? Porque, como eu disse, o desenvolvimento da história aqui, apesar do filme ter só 1h30, como todos os outros filmes, parece que aqui eles deram tempo da gente gostar. Tipo assim, vamos ter menos mortes do que o 4, mas vamos deixar as mortes mais impactantes, mais legal, e vamos colocar uma narrativazinha pra essas pessoas, uma narrativazinha pelo menos. E todos eles são reconhecíveis, perceptíveis. Eles morrem devido a ações que eles tiveram, seja pra se divertir, seja pra viver de verdade, seja pra encarar certos medos. Isso é muito interessante. E aí vem a primeira morte do filme, é da Kenzie, a menina que é invejosinha, né, que ela é ginasta, na verdade, e ela começa a fazer os aquecimentos dela, ela sobe naquela barra, que é tipo uma trave, acho que é trave, né, que é o nome, não sei, que ela faz um monte de coisa lá e tem só 10 centímetros. Gente, me faz lembrar muito as Olimpíadas de Paris agora, que foi muito emocionante, né, as últimas. Pois, como sempre, tem fio desencapado no chão, inclusive a tomada parece uma caveira. Vocês perceberam que parece uma caveirinha? Pois é, a tomada parece uma caveira, tá desencapado, começa a pingar uma água do ar-condicionado, aquela aguinha, né, de praxe, de repente vira uma poça, aquilo, do nada, vira uma poça, e ninguém vê, o que é incrível. E tem um ventilador velho, teco-teco, em cima da menina. Como sempre, vocês sabem, as coisas aqui em Premonição é tudo velho, tudo caindo aos pedaços, pode, né? E aí a tremulação desse teco-teco ruim, que é esse ventilador, faz com que um parafuso desrosqueie e caia em cima dessa trave. E essa menina faz tanta... ela samba em cima do prego, mas ela não pisa. Ela sai e a gente vai ficando tenso, porque, como eu disse, o diretor é muito bom e a construção das mortes aqui não ficam boring, não ficam tipo, é óbvio que não é isso. Tipo, não fica tão óbvio que não é isso. Claro que a gente pensa, tá, ela vai pisar no prego, vai furar o pé e aí? E aí nada? Não, pois ela sai dessa trave, vai pras paralelas, e aí quando ela tá nas paralelas, meu amor, uma outra ginasta sobe na barra, ela pisa finalmente no prego. Eu odeio a sonoplastia, a sonorização, os efeitos sonoros dela pisando, eu odeio, porque... Gente, nem faz esse barulho, tá? Quando a gente pisa em alguma coisa. Mas na nossa cabeça faz. Mas nem faz ao vivo. Mas dá uma agonia terrível. Essa menina cai, bate naquele pó de magnésio. É pó de magnésio, né? Que elas passam na mão pra não escorregar. Esse pó vai no ventilador. O ventilador bota pra tudo que é lado. A Kenzie que tá na trave desequilibra. Cai da trave e cai de mau jeito. Ela se quebra todinha, assim, fratura exposta. É uma cena terrível. É rápida e dá um tranco na gente. O Peter, que tá ali, né, que é o melhor amigo do protagonista e namorado dela, fica em choque, ficou horrorizado com aquilo que aconteceu, inconsolável. A galera chega, dá um apoio moral pra ele, leva ele pra empresa. Lá na empresa, eles resolvem beber um pouquinho pra poder desanuviar tudo que tá acontecendo, tentar fazer com que o Peter fique um pouco mais alegre. É aquilo. A gente gosta, né, eu gosto do desenvolvimento, mas depois que a pessoa morre, ainda assim é uma coisa meio rápida a superação, tipo, precisa superar logo. O Peter não supera, ele fica super pans com a morte da namorada dele, mas ainda assim é um movimento rápido de tipo, tira ele de lá. E aí na empresa, enquanto eles estão bebendo, a Olivia, que é a gostosa, ela resolve que ela vai embora um pouco mais cedo, que ela tem alguma coisa pra fazer, e aí ela deixa cair um porta-retrato da mesa dela, e aí é sutil, né? Aqui, a pessoa que teve a premonição, ela não fica tendo visões da próxima morte ou de como a próxima morte vai acontecer. Isso é muito interessante. Eu gostei disso, porque torna a coisa mais palatável, parece, sabe? Menos boba.
menos corrida contra o tempo de novo. Ai, meu Deus. É tudo uma grande surpresa. Mas a Olivia deixa esse porta-retrato cair. Quando ela pega, ele rachou bem no olho dela. É um aceno de que a morte vai pegar ela pelos olhos, né? Só que uma coisa que a gente tem que reparar é a foto que tá atrás. Porque a foto dela é ela e uma amiga dela em frente a uma montanha-russa, falando que é a montanha-russa mais assustadora do mundo. E se vocês olharem do ladinho ali, tem a figura, né, a imagem do diabo, que é o mesmo diabo na mesma montanha-russa da abertura do terceiro filme. Olha que legal. Eu adoro esse easter egg. Tanto o do ônibus, lá no começo do filme, né, que emparelha junto com um caminhão com toras, e agora esse que é o aceno ao terceiro filme. É tipo uma grande homenagem. Enquanto isso, o Isaac, o pervertido, ele roubou do pessoal que tava morto, porque ele... Ai, como ele é odioso, gente. Ele ficou passando de mesa em mesa roubando pertences das pessoas que morreram. E aí um dos caras tinha um vale spa e ele resolve ir pra esse spa. Chega lá, ele fica dando em cima da recepcionista, que é uma japonesa super gostosa também, super bonita. Ele entra e a japonesa fala, eu vou trazer uma garota aqui, uma mulher pra cuidar de você que você vai adorar. E aí é uma véia. E é uma véia quiropraxista que dobra ele no meio e tal. Ele faz uma acupuntura, dá um medo terrível, gente. Olha, esse é uma coisa muito possível, assim. Pra quem já fez acupuntura, gente, quando você faz, eu fico imóvel, assim, quando eu faço. Porque dá um medo terrível daquela agulha cair dentro da gente. A gente sabe o que vai acontecer com ele, né? Obviamente. E aí aqui tem um detalhe. Por quê? Ele usa um celular, tá? E aí vocês guardem essa informação do celular que ele usa. Porque esse filme, ele teve que tomar um cuidado muito grande por causa do plot final, que eu não vou contar agora, porque pode ser que tenha uma pessoa, pelo menos, que nunca tenha assistido, então eu não vou contar qual que é o plot final. Mas assim, o cuidado que eles tiveram que ter com esse celular foi animal. Eu fui pesquisar, inclusive, que celular que era esse, que marca e que ano que ele foi lançado, pra ver se fazia sentido com o final do filme. Mas enfim, o lance é que cai uma cinza de incenso e faz com que pegue fogo as toalhas. Ele, com medo daquilo, começa a se mexer, a maca que ele tá pôde, como tudo, né? Premonição, ele cai em cima das agulhas dele. Aí o filme força, tá? Porque ele vai puxar as agulhas dentro dele, aí não é agulha, é da grossura de um espeto de churrasco aquilo, não faz o menor sentido. Porque a agulhinha é super fininha, era só ele puxar. A não ser que você me diga que a base da agulha também perfurou, mas não me pareceu que era a base da agulha, não. Me pareceu que eles queriam dizer que aquilo era agulha. Ninguém, imagina, isso aí não existe acupuntura com isso aí, não. Ele acaba caindo porque ele é todo desastrado, tentando se livrar do fogo que tá lambendo ali, e ninguém percebeu ainda que tá pegando fogo, é maravilhoso, ele tá gritando e a menina da recepção não quer nem saber. Acaba que uma estátua do Buda cai na cabeça dele, explode a cabeça dele e ele morre. Boa passagem para um outro mundo. E quando estão tirando o corpo do Isaac, o Bloodworth aparece de novo e aí ele solta a parábola. Ele fala que eles enganaram a morte não gosta de ser enganada, e que pra eles continuarem vivos, porque eles já perceberam que todos estão morrendo, né? Todo mundo que tava no ônibus tá começando a morrer. Eles têm que matar uma pessoa e roubar o tempo de vida dessa pessoa. Aí eles continuam, porque aí eles meio que equalizam o sistema da morte, entendeu? Só que é claro que eles ficam se perguntando, mas gente, quem vai ter coragem de matar alguém pra roubar os anos de vida? Não existe isso. E aí chega a vez da gostosa morrer, que é a Olivia. Ela resolveu que ela vai fazer a cirurgia ocular pra enxergar sem os óculos, porque ela fala, depois que eu passei por aquilo no ônibus, eu quero viver de verdade, eu quero enxergar a vida como ela é. Assim, é nesses pontos que eu tô falando, é uma coisa muito simples, é uma coisa muito bobinha, mas que acarreta pra um peso pro personagem, porque a gente fala, tomara que dê certo, né? Tomara que dê tudo certo. É claro que a gente sabe que não vai dar, mas tomara que dê. Ela senta na maca, deita, na verdade, o doutor prende a cabeça dela até ela não conseguir se mexer e coloca aquele bagulho que deixa o olho aberto, sabe? Que aquilo é incômodo e é aquele monte de som, sonorização, sonoplastia de... Que eu falo, gente, não é possível. Ele tá mexendo numa moeba, não é possível. E aí o olho da gata fica aberto, ele ativa a máquina todinha pra fazer a cirurgia, e ele fala, nossa, não tem um negócio na sua ficha, pera aí que eu vou ali resolver isso, e sai. Eu fico a besta com esse povo. Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Era só uma ficha. Era só uns dados dela que não tem na ficha. Tá tudo certo. Obviamente que esse doutor faria a cirurgia e depois, vamos só ver aqui sua ficha agora? Pois não. Ele sai e deixa ela ali. Aí a água, né, que é uma grande protagonista de Premonição, em todos os filmes a água tá presente, ela se faz derrubar sobre a parede por causa de um galão que faz...
aqueles galão de água, sabe? A água escorre, dá um curto-circuito ali na tomada, umas tomada velha, fiação podre. Essa fiação do nada faz com que essa máquina, tem o laser que vai fazer, né, a cirurgia dela, começa a aumentar num nível assim, torrar o olho humano. Até aí tá beleza, a gente até aceita. O que eu não aceito é que a máquina começa a vibrar. Ela começa a fazer... Do nada, a Olivia vendo que aquilo tá acontecendo, tenta pegar um controle, que eu não sei pra que ela tá pegando aquele controle, que não é um controle pra chamar o doutor. Então pra que você tá pegando esse controle? Você nem sabe pra que serve esse controle, ou você sabe operar essa máquina. Então fica quieta, mas não ia adiantar também ela ficar quieta. Na verdade ia, né? Porque aí era só ela colocar a mão aqui no negócio, já ia dar certo. Mas enfim, ela tenta pegar esse controle, o controle cai e ativa o laser, que, meu amor... Aí é agonia, tá? Aí é agonia. Ele rasga o olho dela todinho, sai rasgando o globo ocular dela todinho. Ela grita, bota a mão, rasga a mão dela. E o laser, ele tá... Ela fica desesperada, consegue sair dali, grita, e o doutor não tá ouvindo nada. Por mais que ela esteja gritando desde a hora que a máquina começou a fazer barulho, o doutor não tá ouvindo nada. Quando o Sam e a Molly chegam, porque eles se dão conta que ela é a próxima e que pode ser que aconteça alguma coisa com ela, aí é que eles escutam a gritaria. Quando eles entram na sala, ela tropeça no olho do ursinho dela que voou e cai de lá de cima. Só que assim, também achei forçada essa caída. Por quê? Que vidro ruim é esse, gente? Um bagulho alto desse jeito, o vidro não é temperado? Porque esse vidro não é temperado, porque vidro temperado é um caos pra quebrar, tá? Ela simplesmente, olha, ela bate no vidro e cai de lá de cima. Meu amor, um beijo no seu coração. É uma das mortes mais legais, só que é uma das mais forçadas também pra mim. Mas é uma das mais legais. Nessa hora, o Sam bate o martelo. Tá, a morte tá matando exatamente na lembrança, como ele se lembra das pessoas terem morrido. Na ordem que ele se lembra que as pessoas morreram. Então o próximo, pelos cálculos dele, é o Nathan, que é o cara da fábrica, o engenheiro novo da fábrica. Ele tá lá no trabalho dele, ele percebe que um dos operários que não gosta dele, porque ele é jovem, porque ele já chegou como chefe, esse operário trabalha mais de não sei quantos anos nessa fábrica e não aceita isso, zoou todo o cartão de ponto. Então ele vai lá tirar uma satisfação com esse cara, e esse cara vem ser rude com ele, e acaba que a morte estava preparando uma coisa toda especial pro Nathan, com um gancho, né, e tal. Só que nessa discussão que ele tem com esse operário que se chama Roy, ele acaba meio que empurrando o Roy, e aí a morte, ao invés de levar o Nathan, leva o Roy. É como se o Nathan tivesse feito o Roy morrer. É bem rápida, todo mundo já chega na fábrica, os amigos todos falam com ele, perguntam o que foi que aconteceu e se foi ele que matou, porque todo mundo começa a desconfiar dele, começa a falar assim, você que matou o cara pra pegar os anos de vida dele? Ele fala que não, obviamente, que não foi isso que ele fez, que ele não teria a coragem de fazer isso. Ou será que teria? Será que ele fez e não percebeu? Ele fica naquela dúvida mental também, tá? Ele próprio não tem muita certeza se ele calculou aquilo ou não, mas é claro que ele não calculou. No fim, depois eles perceberem que realmente as pessoas estão, todo o grupo ali perceber que realmente as pessoas estão morrendo na ordem em que morreram na premonição do Sam, eles perguntam pro Sam, e aí, quem que é o próximo? Quando eles perguntam, o chefe deles, que é aquele cara chatão, desde o começo do filme ele é super chato, ele aparece do nada perguntando o que tá acontecendo. E aí é uma morte, a dele é a mais triste, assim. Eu acho que se eu fosse ele no filme, eu ia falar, nossa, que triste. Todo mundo morre de uma maneira tão legal, o meu personagem morre de uma maneira meio triste. Uma coitada. Uma máquina simplesmente joga uma chave de fenda com uma pressão, como se fosse um míssil militar na cara dele, e esmaga a cara dele e ele cai ali no chão. É bem rápido, é uma coisa muito rápida, muito... Vamos lá, mata o chefe e tá tudo certo. Próximo! E aí bota pressão, porque o pessoal percebe, realmente, o Nathan viveu, hein? Se o próximo, depois do Nathan, era o Dennis, e aí o Dennis morreu, e não o Nathan, então ele viveu. Ele roubou os anos de vida do Roy. Bom, eles tentam manter a vida normal, né? Sem uma correria, sem grandes alardes. O próximo a morrer, no caso, é o Peter, que é o melhor amigo do Sam. O Sam vai pro trabalho, porque ele tem que ir, ele trabalha num restaurante. Depois do turno dele, que ele começa a ver várias maneiras que ele poderia morrer ali no trabalho dele, inclusive, tem um cara que passa com espeto. Ele simplesmente passa com o espeto virado pro Peter assim, falando assim, ó, foi por pouco, hein? Como assim? Você sai com uma faca no meio de uma cozinha doida, cheia de gente aqui, correndo pra lá e pra cá, apontada pro nada. Tá doido? Enfim, quando termina o expediente, ele pergunta pro chefe dele se ele pode fazer um jantarzinho romântico pra Molly. Ele chama a Molly pra ir lá, então ele faz jantar romântico, tudo bonitinho. Fala pra ela que decidiu ir pra Paris sim. Vamos viver nossa vida, vamos se jogar, vamos fazer acontecer. E você vai comigo sim. Ele deu um jeito de levar ela pra Paris com ele. Eles estão ali, estão comemorando. Quem aparece? O Peter. Ele aparece meio esquisito, com ar meio esquisito, com uns papos meio esquisitos, falando que passou o dia inteiro presumindo como ele ia morrer, porque ele sabe que ele é o próximo. Ele
viu várias oportunidades de matar outras pessoas. Ele saiu pra matar alguém pra roubar os anos de vida dessa pessoa. E aí ele percebeu que ele não conseguia matar ninguém. E aí ele começou a se perguntar, por que a Molly viveu? A Molly viveu porque ela tava com o Sam. Aí começa um diálogo muito merda, assim, um diálogo muito lixo. Que ele fala assim, eu percebi, se a gente não merece morrer, você não merece viver, Molly. Hã? Ela disse isso? Eu juro pra vocês, gente, ele fala isso no filme, assim, pode assistir, eu garanto. Ele vira pra ela numa frase completamente sem contexto e ele fala, se a gente não merece morrer, você não merece viver, então eu vou matar você. Se nenhum de nós merece morrer, por quê? Você merece viver. Aí ele vai pra cima da Molly, vira aquela correria, o Nathan tenta defender, ele acaba fazendo com que o Nathan caia desacordado. E quem aparece no meio dessa confusão toda, lembra do detetive lá do começo do filme? Pois é, ele passa o filme todo, toda vez que uma morte acontece, ele aparece e dá um oi assim, ó. Olá, tô de olho em vocês, hein? Que ele tá achando tudo muito esquisito. Ele chega bem no restaurante porque ele escuta os tiros lá de fora e entra. Quando ele entra, ele tá ali pra defender a Molly, adivinha o que acontece? O Nathan sapeca ele na bala. Ele morre. Não me diga isso. E aí a Molly fala bem assim, ok, agora você matou. Você pegou os anos de vida dele, você não morre mais. Aí ele fala, ah, mas eu não vou deixar você de testemunha. Porque como aqui não deve ter câmera de segurança, né, Maria de Fátima? Que o Nathan é a Maria de Fátima, né? Pra achar que um restaurante chiquérrimo desse não tem câmera de segurança noturna. Ah, eu não vou deixar testemunha, então eu vou te matar também. Quando ele tá pra matar a gata, aí o Sam vem com espeto, fura ele, mata ele. E aí tá tudo certo, né? Sei lá, roubou os anos de vida dele, será? Não sei. Que virou uma confusão. Né? Se o Nathan roubou os anos de vida do detetive, então agora que o Sam matou o Nathan, ele roubou os anos de vida do Nathan, que era do detetive? Não dá pra saber. 2 semanas depois, adivinha o que acontece? O Sam e a Molly estão vivíssimos e eles resolvem ir para Paris. Sim, vamos pra França. Eles pegam um voo número 180. Adivinha o que acontece dentro do voo que eles estão? Uma confusão com uns estudantes que estão indo pra França também pra Paris, porque um deles acordou muito doido falando umas coisas aleatórias. Então tiraram ele, mais 6 estudantes e uma professora. Não, ele mais 6, ele mais 5 estudantes, 6 estudantes ao todo e uma professora do voo, porque vamos ter que decolar desse jeito, porque ele tava causando. Beleza. Aquilo, obviamente, chama a atenção do Sam. Quando ele tá sentado, ele escuta uma mulher falando que aparentemente tá falando com a aeromoça. O menino teve um tipo de premonição, falou que o avião ia explodir. Aí ele se dá conta, junto com a namorada dele, e fala, pelo amor de Deus, gente, é o voo e explode. E agora a gente vê de um outro ângulo tudo acontecendo. O fato é que o avião explode e aí mostra o Nathan, que tá num bar, onde eles estão ali depois do enterro do Roy, né, o operário da fábrica, e aí ele descobre por um outro amigo que o legista falou que o Roy tinha um aneurisma que tava pronto pra explodir na cabeça dele e que ele ia morrer a qualquer momento. Então ele não tinha muitos anos de vida, ele não tinha muito tempo de vida, na verdade. Ou seja, o tempo de vida que o Roy roubou do operário foi de talvez dias. Foi não. Era de talvez dias. Porque uma engrenagem gigante do avião que acabou de explodir, o voo 180, cai no bar e esmaga o Nathan. E desse jeito termina Premonição 5. O filme que conseguiu um bom respiro pra franquia, viu? Elevou a categoria de novo. O filme acabou sendo um sucessinho, porque custou 40 milhões pra ser feito e arrecadou mais de 157 milhões mundialmente, o que, pô, foi bastante. Ficaram satisfeitos. Não foi aquele estouro da boiada que eles estavam esperando, tanto que muitos anos depois eles continuaram a franquia, mas foi bom. Até porque, né, muitos anos depois eles continuaram a franquia, porque também ali eles deram o looping, né, e nisso eu tenho que falar com vocês, o lance do celular. Porque se vocês repararem, apesar desse filme ser de 2011, não tem muita tecnologia nele. A gente não vê muita TV, a gente não vê celular, eles próprios não pesquisam na internet o que foi que aconteceu sobre o voo 180, só que a trama, tiveram que chamar um bom diretor, pegar bons roteiristas, porque a gente tinha que não se dar conta disso. E durante o filme, a gente de fato é levado de uma maneira que a gente não se questiona por que eles não estão indo pesquisar sobre o voo 180. O filme é levado de uma maneira muito bem estabelecida, sabe? Então foi ótimo esse plot, porque o voo 180 foi nos anos 2000. Então se tivesse TV de plasma, celular, dependendo do celular, opa, peraí, esse filme se passa em 1999 praticamente. Mas esse celular que o cara usa no filme, ele existe mesmo, assim, ele já existia. O celular de flip foi um dos primeiros, né, a ser inventado e remodulado. A crítica não elogia, mas também não fala bem. Quê?
No Rotten Tomatoes teve uma pontuação até que bacana, mediante ao último filme, muito bacana. E aí eu pergunto pra vocês, estão animados pra fechar essa trilogia com a gente, pra fechar essa franquia com a gente semana que vem? Vai ser tudo trazer os 6, hein? E aí a gente fala de um apanhadão geral. E aí, qual que é o melhor? Qual que é o pior? Melhor abertura? Vamos falar sobre tudo isso semana que vem. Não esquece de deixar um comentário, um like pra engajar no conteúdo, né? Falar pra plataforma aqui, ó, vídeo maneiro desse cara. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, e até o próximo vídeo.